Tem uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai admitir. Elas perderam a capacidade de prestar atenção em uma única coisa por mais de 2 minutos. Não é fraqueza, não é preguiça. É o resultado de anos vivendo num mundo que te interrompe antes de você terminar qualquer pensamento. E o que acontece com um músculo que ninguém treina? Ele atrofia, vai ficando mole, lento, sem resposta. O seu cérebro não é diferente disso. Só que existe um detalhe que muda tudo. Músculo que você treina responde. Rápido, mais rápido do que você imagina. O que vou te mostrar aqui são 4 exercícios que pesquisadores usam há décadas para recalibrar exatamente isso. E nenhum deles vai te pedir para meditar por 1 hora ou comprar algum curso caro. Vamos começar pelo que mais surpreende as pessoas quando elas tentam pela primeira vez. Você já ouviu falar na tabela de Schulte? Ela existe desde os anos 1940. Foi desenvolvida originalmente para avaliar a atenção de pilotos soviéticos antes de missões. Pensa bem nisso por um segundo. Num período em que o mundo estava dividido entre potências que disputavam cada vantagem possível, os soviéticos queriam garantir que seus pilotos conseguiam processar informação visual sob pressão sem perder o controle. A tabela é uma grade com 25 números embaralhados e você precisa tocá-los em ordem crescente no menor tempo possível. Parece simples. Não é. Na primeira tentativa, a maioria das pessoas gasta mais de 1 minuto inteiro. A mente fica procurando número por número, errando, voltando, perdendo o fio. É frustrante de um jeito específico, aquele tipo de frustração que te mostra exatamente onde está o buraco. Essa é a informação mais valiosa que o exercício entrega nos primeiros 30 segundos. Ele te mostra o tamanho real do problema. O que acontece com 5 minutos de prática diária é que o seu campo visual começa a se expandir. O olho para de buscar ponto por ponto e começa a trabalhar em modo periférico, como um radar que fareja a área inteira em vez de escanear cada canto separado. Isso é o que os pesquisadores chamam de visão periférica treinada. E tem impacto direto não só em tarefas visuais, mas na velocidade com que o seu cérebro processa qualquer informação que chega. Estudantes que praticam a tabela regularmente relatam melhora na leitura, em provas com tempo limitado, em situações de trânsito, em partidas de jogo. O cérebro não separa as habilidades tão bem quanto a gente imagina. Quando você treina a velocidade de processamento num contexto, ela contamina outros contextos de forma quase automática. Agora, enquanto você pensa nisso, quero te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você terminou uma tarefa do início ao fim sem checar o celular nenhuma vez? Pode ser que a resposta te incomode. Tudo bem, isso é o ponto de partida. Não existe exercício que funcione sem honestidade sobre onde você está agora. E a tabela de Schulte é, antes de qualquer coisa, um espelho. O número que você vê no cronômetro na primeira tentativa não é uma nota, é uma coordenada. Você sabe de onde está partindo. O resto é treino. O segundo exercício parece estranho quando você ouve pela primeira vez. Fazer coisas com os olhos fechados. Escrever seu nome num papel sem enxergar. Desenhar um círculo. Digitar uma palavra no celular sem olhar para a tela. Não é brincadeira de criança. Embora crianças aprendam muito mais rápido do que adultos, justamente porque não têm vergonha de parecer tortas. O que acontece quando você remove a visão de uma tarefa que sempre dependeu dela é que o seu cérebro entra em modo de construção emergencial. Ele precisa criar representações espaciais do que está fazendo, ativar memória muscular que provavelmente está completamente adormecida e coordenar movimentos sem o atalho mais óbvio que ele sempre usou. É desconfortável. O nome sai torto, o círculo parece uma batata, a digitação erra 3 letras. Isso não é falha. Isso é o exato sinal de que algo está sendo construído. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados eram treinados para montar e desmontar armamentos no escuro total. Não porque a guerra acontecia à noite todo o tempo, mas porque os instrutores sabiam que mãos que entendem o que estão fazendo, sem depender dos olhos, são mãos que funcionam sob qualquer pressão. A memória muscular profunda é um tipo de inteligência que o corpo carrega independente do estado emocional, do nível de estresse, da exaustão. Você não esquece de pedalar uma bicicleta porque esse conhecimento mora num lugar do sistema nervoso que o pânico não alcança tão facilmente. Treinar sem visão é construir esse tipo de memória para tarefas do dia a dia.
2 minutos por dia já produzem resultados perceptíveis em menos de 2 semanas. Não porque o exercício é mágico, mas porque o estímulo é tão incomum que o cérebro responde com atenção total. E atenção total, por definição, é a condição mais favorável para aprendizado. Pesquisadores da área de neuroplasticidade descrevem esse fenômeno como janela de aprendizado acelerado, o momento em que a novidade do estímulo e o esforço cognitivo se combinam para criar condições ideais para a formação de novas conexões. A parte boa é que você não precisa entender toda a neurologia por trás disso para usar. Você só precisa fechar os olhos e tentar. O resto acontece automaticamente lá embaixo, onde você não enxerga. O terceiro exercício é onde as pessoas costumam ter mais resistência, usar a mão que você nunca usa. Se você é destro, escovar os dentes com a esquerda, tomar café segurando a xícara com a mão oposta, rabiscar alguma coisa no papel do lado errado. A sensação inicial é de que alguém trocou a sua mão por uma mão de outra pessoa que não sabe absolutamente nada. É lento, impreciso, irritante. É exatamente isso que o torna valioso. O que está acontecendo do ponto de vista neurológico é que você está forçando os dois hemisférios do cérebro a se comunicarem de um jeito que eles normalmente evitam. O hemisfério que controla a mão dominante está tão acostumado a resolver tudo sozinho que o outro lado praticamente tirou férias permanentes. Quando você inverte, abre-se uma via de comunicação nova entre as duas metades. É literalmente construir uma estrada onde antes havia só mato. O quarto exercício é o que mais parece uma pegadinha quando você tenta pela primeira vez. Na sua frente aparecem palavras de cores, mas cada palavra está escrita numa cor diferente do que ela diz. A palavra vermelho está escrita em azul. A palavra verde está escrita em laranja. Sua tarefa é simples: falar a cor da tinta, não a palavra, a cor. Parece fácil até você tentar. O cérebro lê mais rápido do que processa cor, e ele entra num conflito interno imediato, um curto-circuito entre dois sistemas que normalmente não disputam o mesmo espaço. Isso é o efeito Stroop, descrito pela primeira vez em 1935 pelo psicólogo americano John Ridley Stroop, e desde então é um dos experimentos mais replicados da psicologia cognitiva do planeta. Não porque seja complicado, mas porque revela algo que a maioria das pessoas nunca percebeu sobre si mesma. O foco real não é a ausência de distração, é a capacidade ativa de suprimir o que não interessa agora. 3 minutos por dia com esse exercício treinam diretamente o córtex pré-frontal, a região responsável pelo controle inibitório, pela tomada de decisão e pela gestão de múltiplas tarefas simultâneas. É a mesma região que fica sobrecarregada quando você tenta trabalhar com notificação piscando, com conversa paralela acontecendo e com a lista de amanhã passando pela cabeça ao mesmo tempo. O efeito Stroop funciona como um treino de resistência para essa parte do cérebro. Cada vez que você suprime a resposta automática de ler a palavra e escolhe deliberadamente nomear a cor, você está fortalecendo o músculo exato que determina se você consegue ou não se concentrar quando o ambiente ao redor não colabora. E aqui está o ponto que amarra tudo. Esses 4 exercícios não são hacks, não são truques. São estímulos que o seu cérebro reconhece como desafio genuíno e responde com adaptação genuína. Tabela de Schultz para processar mais rápido. Tarefa vendada para construir memória que não some sob pressão. Mão não dominante para conectar o que estava desconectado. Efeito Stroop para treinar o controle que decide o que merece atenção e o que não merece. 5 minutos por dia. Um exercício de cada vez. Não precisa fazer todos hoje. Escolhe um, tenta agora e observa o que acontece. Agora me conta uma coisa. Qual desses 4 te pegou mais de surpresa? Tem gente que nunca ouviu falar do efeito Stroop e fica chocada ao descobrir que não consegue nomear a cor sem gaguejar. Tem gente que tenta a tabela de Schultz e fica irritada com o próprio tempo. Qual foi o seu? Escreve aqui nos comentários. Não precisa ser nada elaborado. Uma palavra já me diz muito. Essa troca aqui embaixo é o que faz esse canal existir de verdade. E cada comentário ajuda outras pessoas a descobrirem que não estão sozinhas nessa dificuldade. Se você chegou até aqui, já sabe que tem algo diferente nesse canal. A gente não joga informação no ar e some. Fica, responde, constrói junto. Se você ainda não se inscreveu,
Faz isso agora. Não porque é protocolo de canal, mas porque os próximos vídeos continuam exatamente de onde esse parou. E você vai querer estar aqui quando eles chegarem. Conta também nos comentários se você tem algum exercício mental que funciona para você e que a gente ainda não falou. Quero saber, de verdade. Essa comunidade cresce quando cada um traz um pedaço do que sabe.